Capítulo 51. Ovo de Larvitar. Caim olhou para o buraco, momentaneamente atônito. Como pode haver uma caverna num lugar como este? E parece que está aqui há muito tempo. A caverna apresentava sinais de ter sido escavada, mas algumas partes pareciam naturais. Claramente, tratava-se originalmente de uma caverna natural que algum Pokémon havia expandido. As marcas de garras nas seções escavadas já estavam um tanto desbotadas. Com base no conhecimento de Caim, era evidente que essas marcas não poderiam ter sido feitas por um Geodude ou um Graveler. Slowpoke, verifique se há algum Pokémon dentro, instruiu Caim ao seu Slowpoke. Edon Slowpoke fechou ligeiramente os olhos, e uma sutil onda psíquica começou a se espalhar de seu corpo. Poucos instantes depois, Slowpoke balançou a cabeça na direção de Caim, indicando que não sentia a presença de nenhum Pokémon. Ao ver a confirmação de Slowpoke, Caim relaxou um pouco. Ele pegou uma lanterna de seu cinto da equipe Rocket e a acendeu, iluminando a caverna. O fim dela estava fora de vista. Após uma breve hesitação, ele decidiu avançar. O espaço era relativamente apertado, então Murkrow pousou em cima de Slowpoke, que usou seu poder psíquico para se manter perto de Caim. Após caminhar por alguns minutos, Caim percebeu que a caverna estava se expandindo. Ele acelerou um pouco o passo e, finalmente, após 5 minutos, chegou ao fim. O final da caverna era uma área espaçosa, mas além de rochas, não havia mais nada. Que estranho, será que é apenas uma caverna vazia? Murmurou Caim para si mesmo enquanto examinava a área. Adon. Nesse instante, Slowpoke puxou delicadamente a perna de Caim, indicando uma direção dentro da caverna com um grunhido suave. O coração de Caim acelerou enquanto ele seguia a direção para a qual Slowpoke apontava. Na parede escura da caverna, havia uma estalagmite tão grossa quanto uma pessoa, estendendo-se do topo à base. Na ponta da estalagmite, uma gota de líquido espesso e leitoso pendia, cheia e arredondada, mas sem cair, agarrada à extremidade da rocha. Um aroma suave e reconfortante emanou daquela gota de líquido leitoso, espalhando-se por menos de 1 metro antes de se dispersar no ar. Não era de admirar que Caim não a tivesse detectado inicialmente. Isso é leite de limpeza geocêntrico? Exclamou Caim, surpreso. O leite purificador geocêntrico é uma das maravilhas naturais do mundo Pokémon, formado pelo acúmulo de minerais na natureza. É repleto de energia e minerais. Consumir esse ingrediente pode fortalecer o corpo de um Pokémon e aumentar sua defesa física. Quando misturado com outros ingredientes para criar Pokéblocos, seus efeitos são ainda maiores. Até mesmo os humanos podem consumir o leite de limpeza geocêntrico. Ele não só previne doenças e melhora a imunidade, como também prolonga a vida e fortalece o organismo. Dentro da equipe Rocket, o leite purificador geocêntrico também pode ser trocado, mas devido à sua extrema raridade e efeitos poderosos, assim que aparece, é rapidamente adquirido por várias facções, sendo um item incrivelmente cobiçado. Caim lembrou que, em sua vida passada, quando um lote de leite de limpeza geocêntrico apareceu na lista de trocas, esgotou em menos de 1 minuto, mesmo ao preço de 1000 pontos por unidade. Devido às suas propriedades de prolongamento da vida, é muito procurado por famílias importantes e organizações poderosas. A menos que haja extrema necessidade de dinheiro, ninguém estaria disposto a vendê-lo. O leite de limpeza geocêntrico leva meses para formar uma única gota. É uma pena que haja tão pouco, suspirou Caim novamente. Sem precisar de mais instruções, Slowpoke olhou para o chão e seus olhos começaram a brilhar em azul. Uma pedra do tamanho de uma tampa de panela foi erguida por seu poder psíquico. Imediatamente, um aroma forte e agradável preencheu o ar, e apenas ao inalá-lo, Caim sentiu todo o seu corpo relaxar. Sob a rocha havia uma poça de leite purificador geocêntrico. A gota que estava pendurada na estalagmite finalmente caiu, fundindo-se suavemente com a poça de leite. O impacto da gota criou pequenas ondulações na superfície, mas não houve respingos. Caim observava, atônito, sem conseguir acreditar que tanto leite purificador geocêntrico tivesse se acumulado ali. Olhando para o líquido leitoso que emitia um brilho tênue, ele não pôde evitar engolir em seco. No silêncio da caverna, o som de seu engolir era extremamente nítido. Recuperando finalmente a compostura, Caim retirou vários frascos e recipientes do cinto. Slowpoke os limpou cuidadosamente e Murkrow os secou com uma rajada de vento, certificando-se de que não restasse uma única gota d'água. Em seguida, Caim usou uma colher, geralmente usada para preparar Pokéblocos, para cuidadosamente recolher o leite de limpeza geocêntrico e encher os recipientes. No entanto, para surpresa de Caim, ao encher um dos frascos, ele descobriu um ovo Pokémon dentro da poça de leite purificador geocêntrico.
Um ovo Pokémon havia sido mantido no estilete de limpeza geocêntrico, que provavelmente se acumulou ao longo de muitos anos. Imediatamente, Caim se lembrou das marcas de garras na entrada da caverna e em várias partes do interior. Será que um Pokémon colocou este ovo aqui? Pensou Caim. Com o tempo que passou, este ovo provavelmente já está morto. Mesmo vendo a casca do ovo, nem o sistema conseguiu verificar seu estado. Sem pressa, Caim continuou enchendo os frascos com leite purificador geocêntrico. À medida que os recipientes sentiam, o nível da poça de leite baixava, revelando finalmente o ovo por completo. O sistema foi ativado na mente de Caim, e os dados completos sobre aquele ovo, que ali estivera por um tempo indeterminado, apareceram diante dele. Pokémon, larvitar forma de ovo, não pode ser incubado azul. Sexo, masculino. Nível, com. Tipo, coxa solo. Habilidade, coragem. Item equipado, essência do leite purificador geocêntrico. Movimentos de ovo, dança do dragão, fúria do dragão, poder ancestral, armadilha de rochas. Movimentos básicos, mordida, olhar lascivo. Movimentos aprendidos, nenhum. Movimentos TM, nenhum. Caim olhou para o ovo incrédulo, deixando a colher que tinha na mão cair no chão. Ele jamais imaginaria que o ovo dentro do leite de limpeza geocêntrico fosse um ovo de larvitar. Isso também explicava as marcas de garras na entrada e o tamanho da caverna. Além disso, observando os movimentos herdados de Larvitar, que incluíam Dança do Dragão e Fúria do Dragão, dois movimentos incrivelmente poderosos, ele pôde imaginar o quão fortes e talentosos seus pais deviam ter sido. Um Pokémon de classificação azul e quase lendário, com o treinamento adequado, alcançar o nível quase de Elite era praticamente inevitável. Em sua vida passada, graças à vantagem do sistema, Caim também possuía um Pokémon quase lendário, embora não fosse um Larvitar. Foi por causa desse Pokémon que Caim conseguiu atingir o nível de força de um treinador quase de elite. O que significa que não pode ser incubado. Caim percebeu que, após a descrição do ovo, apareceram as palavras não pode ser incubado. Como ele tinha acesso ao sistema, essa foi a primeira vez que viu uma anotação desse tipo. Se o ovo estivesse morto, faria sentido que não pudesse ser incubado. Mas, só de olhar para ele, o ovo parecia cheio de vida, o que tornava a situação ainda mais intrigante. Caim retirou delicadamente o ovo do leite de purificação geocêntrico e o colocou sobre um pano no chão. O ovo, que emanava um brilho suave, era quase idêntico ao leite de purificação geocêntrico. Murkrow e Slowpoke se aproximaram. Como Pokémon, sua sensibilidade era ainda maior. Eles conseguiam sentir claramente a vida dentro do ovo, mas também notaram algo em comum, como se uma tristeza emanasse dele. Slowpoke aproximou delicadamente sua cabeça redonda e rosada do ovo. Caim observou o gesto de Slowpoke e não o interrompeu, compreendendo o que seu Pokémon queria fazer. Slowpoke apoiou a cabeça no ovo e, com uma das patas dianteiras, puxou Caim, sinalizando para que ele colocasse a mão em suas costas, enquanto também indicava para Murkrow fazer o mesmo. Sem hesitar, Caim colocou a mão delicadamente nas costas de Slowpoke. Naquele instante, a paisagem diante deles mudou. Capítulo 52 O Amor de uma Mãe. A caverna escura de antes havia desaparecido, e agora Caim, Slowpoke e Murkrow estavam em um prado sob um céu ensolarado. O lugar estava repleto de flores, cantos de pássaros e uma cena tão agradável que era verdadeiramente reconfortante. De repente, uma criatura enorme coberta por uma armadura verde clara apareceu no prado. Tudo mudou. A cena agradável desapareceu e um céu repleto de areia amarela começou a se espalhar por toda parte, levado pelo vento, cobrindo gradualmente todas as árvores e a grama. Claro, com o rugido daquela criatura, todo o prado finalmente se transformou em um deserto. A criatura, com espinhos nas costas e armadura verde, era nada menos que a forma evoluída final de Larvitar, o pseudo-lendário de Johto, Tiranitar, também conhecido como Tirano do Deserto. Após chegar aqui, Tiranitar transformou todo o prado em um deserto e então encontrou um lugar relativamente confortável para se sentar. Ficou ali sentado e ninguém sabe quantos dias e noites se passaram. Durante esse tempo, Tiranitar não se moveu do lugar. Sua natureza originalmente violenta havia se acalmado, tornando-se muito quieto. Contudo, enquanto Tiranitar permanecia sentado, um grupo inesperado de intrusos chegou àquele deserto. Era um grupo de Ondoms, cerca de uma dúzia deles. Quando viram Tiranitar, não hesitaram e atacaram imediatamente, como se já tivessem planejado tudo. Tiranitar, que havia passado quase um mês no deserto sem comer ou beber, estava extremamente fraco.
Mas, ao se deparar com o ataque da matilha de Ondon, não demonstrou hesitação ou medo e os enfrentou de frente. Uma pseudo-lendária que faz jus ao seu título. Apesar de não ter comido nem bebido por tanto tempo, ela conseguiu repelir facilmente os Ondons que a atacaram. No entanto, quando Tiranitar se levantou, Caim viu que o local onde ele estivera sentado todo esse tempo havia deixado uma cratera profunda, e dentro dela havia um ovo de Pokémon irradiando uma suave luz amarela, idêntico ao ovo que eles haviam encontrado anteriormente no leite purificador geocêntrico. Descobriu-se que Tiranitar estava sentada ali há tanto tempo para dar à luz aquele ovo Pokémon, para dar à luz seu próprio filhote. A fraqueza após o parto, juntamente com um mês sem comida, deixou Tiranitar em seu estado mais vulnerável desde que evoluiu de Larvitar. Aquele grupo de Ondons provavelmente planejou cuidadosamente o momento, com a intenção de derrotar o pseudo-lendário naquele local. No entanto, a força de Tiranitar superou em muito as expectativas deles, especialmente agora que ela estava no deserto. Aquele era o seu domínio. Após um dia e uma noite de combate, o Tiranitar, já bastante castigado, finalmente enterrou todos os Ondons no deserto para sempre. Contudo, devido à intensidade da batalha, Tiranitar não conseguiu cuidar constantemente de seu filhote. Quando retornou ao fosso onde estivera sentada por um mês, ela se sentiu enfurecida, desesperada, perdida e também triste. Porque seu filho, que ainda não havia nascido, fora afetado pelas ondas de choque da batalha e uma rachadura aparecera no ovo. Como mãe, Tiranitar podia sentir claramente a vida se esvaindo dentro do ovo Pokémon. Tiranitar ajoelhou-se diante do ovo, com lágrimas escorrendo de seus olhos aparentemente ferozes. Mais um dia se passou dessa maneira. Quando Tiranitar se levantou novamente, a tristeza em seus olhos era inegável. Apesar dos ferimentos, ela pegou delicadamente o ovo Pokémon e iniciou uma jornada para salvar seu filhote. Os olhares de Caim e de seu grupo acompanharam Tiranitar. Não se sabe quanto tempo se passou, mas o corpo de Tiranitar enfraqueceu cada vez mais, embora ela nunca tenha largado seu filho. Como uma pseudo-lendária que lutou pelo mundo inteiro, ela não conseguiu proteger o próprio filho, e em seus olhos era possível ver um profundo sentimento de culpa e autocondenação. Quando a cena mudou novamente, Caim reconheceu o lugar. Eles estavam na familiar floresta de pedra e também na estreita passagem conhecida como Céu de uma Linha. Tiranitar caminhava com passos cambaleantes, mas a presença de um pseudo-lendário permanecia intacta, e nenhum Pokémon ousava aparecer para obstruir seu caminho. Quando Tiranitar alcançou o céu de uma linha, seus olhos, que haviam perdido o brilho, começaram a se iluminar e um vislumbre de alegria pôde ser visto em seu rosto. Ela entrou diretamente em Onilin Sky e, no meio do caminho, parou em frente a uma caverna na encosta da montanha. Como um pseudo-lendário do tipo pedra e sombrio, Tiranitar tinha uma sensibilidade muito maior a rochas do que Geodude e Onix, Pokémon cujos corpos são fortes, mas cujas mentes são simples. Ela percebeu uma leve oscilação vinda da caverna, indicando que lá dentro poderia haver algo de que ela precisava. Mas a caverna era pequena demais para ela entrar. Assim, com uma mão protegendo o ovo Pokémon e a outra começando freneticamente a cavar na parede de pedra, a dura parede rochosa desmoronou sob as garras afiadas de Tiranitar como se fosse tofu, criando facilmente um espaço grande o suficiente para ela passar. O interior da caverna era praticamente o mesmo do lugar onde Caim estava agora. Tiranitar, com sua percepção aguçada, caminhou diretamente em direção ao poço de leite purificador geocêntrico. Naquele momento, o leite purificador geocêntrico ainda não havia sido coberto pela rocha. Ao ver o leite purificador geocêntrico, Tiranitar ficou entusiasmada. Como um Pokémon do tipo Pedra, ela compreendia a energia e os poderes místicos contidos no leite purificador geocêntrico. Com as mãos trêmulas, ela retirou cuidadosamente o ovo Pokémon que carregava. Após tanto tempo, a aparência do ovo de Larvitar havia piorado consideravelmente. A casca, que antes era cristalina e translúcida, agora estava muito opaca e a superfície lisa havia se tornado bastante áspera. Tiranitar olhou profundamente para o ovo Pokémon, com um olhar repleto de emoções que Caim, que nunca tivera filhos, não conseguia compreender totalmente, mas captou uma coisa: o amor de uma mãe. Tiranitar colocou cuidadosamente o ovo Pokémon no poço. Talvez fosse o destino, pois o leite purificador geocêntrico cobriu completamente o ovo, sem deixar nenhum espaço vazio. Ao ver a vida de seu filho finalmente parar de se esvair, Tiranitar pôde finalmente relaxar. Mas ela também relaxou seu corpo exausto. A fraqueza após o parto, a intensa batalha subsequente, o trauma de ver seu filho quase morrer e, em seguida, a longa jornada fizeram com que, mesmo sendo uma pseudo-lendária, seu corpo não aguentasse mais.
Cerrando os dentes, com suas últimas forças, ela cobriu o poço geocêntrico de purificação do leite com pedras e então desabou pesadamente no chão. Com uma expressão de alívio, a luz em seus olhos começou a se apagar. Na verdade, considerando a magia do leite purificador geocêntrico, se Tiranitar tivesse bebido um pouco, ela poderia ter se recuperado completamente de seus ferimentos e, como um Pokémon do tipo Pedra, o leite purificador geocêntrico poderia ter tido um efeito altamente benéfico sobre ela, até mesmo aumentando seu poder a outro nível. Mas ela não hesitou por um momento, nem sequer considerou a possibilidade, porque sabia que se seu filho não estivesse completamente submerso no leite purificador geocêntrico, a rachadura no ovo não impediria a perda da vida. Como uma grande mãe, ela preferiu sacrificar a própria vida para dar ao filho a chance de viver. Terenitar, nascida da rocha, nutrida pela rocha, com o tempo seu corpo também se transformou em uma pilha de pedras, acompanhando seu filhote, aguardando o dia em que renasceriam. A luz mudou e Caim abriu os olhos lentamente. Soube que havia se conectado mentalmente com a obsessão persistente de tiranitar no ovo Pokémon, permitindo que eles vissem toda a história. Caim olhou para o ovo de Larvitar com uma expressão complexa, sentindo o peso do amor materno. Murkrow e Slowpoke, que também tinham testemunhado tudo, tinham lágrimas brilhando nos olhos, mas graças à sua força, ainda não haviam caído. Capítulo 53. O local da missão. Ele se agachou, colocando a mão em uma pedra próxima. Sentiu uma sensação fria se espalhar pela palma da mão, mas, por algum motivo, isso lhe trouxe uma sensação de alívio. Balançando a cabeça, ele tentou afastar aquele sentimento da mente e cuidadosamente ergueu o ovo de Larvitar. Como suspeitava, havia uma pequena rachadura na superfície. Agora, a rachadura estava firmemente selada, graças ao leite geocêntrico purificador que se condensou sobre ela, reparando o ovo com o poder da natureza. Além disso, o leite purificador geocêntrico, conhecido por suas propriedades de prolongamento da vida, restaurou a energia vital que Larvitar havia perdido. Sentindo a vitalidade que emanava do ovo, Caim refletiu: uma grande mãe, uma grande natureza. Por uma série de coincidências, Caim encontrou este ovo de Larvitar. Talvez fosse o destino. A camada de leite purificador geocêntrico permitiu que a vitalidade do ovo se recuperasse. Se ele disse, Larvitar certamente demonstraria um talento extraordinário para o tipo pedra. No entanto, as bênçãos podem, por vezes, ser uma faca de dois gumes. A energia contida no leite purificador geocêntrico era tão poderosa que, depois de envolver o ovo durante tantos anos, fundiu-se com a casca. Isso tornou a eclosão praticamente impossível. Assim, de acordo com a leitura do sistema, este valioso ovo de Pokémon pseudo-lendário havia se tornado um ovo cheio de vida, mas incapaz de chocar. Com sentimentos contraditórios, Caim entregou o ovo a Slowpoke, pedindo-lhe que o segurasse cuidadosamente com seu poder psíquico. Embora fosse uma pena que o ovo não pudesse chocar, Caim ainda tentaria encontrar um método alternativo para que isso acontecesse. Ele reuniu todo o leite purificador geocêntrico, seja vendendo no centro de trocas da equipe Rocket ou negociando com outras organizações ou indivíduos, Caim conseguiu obter uma grande quantidade de materiais. Com esses recursos, treinar seus Pokémon seria muito mais fácil. Era um ciclo virtuoso. Sendo o recurso mais importante que ele havia encontrado até então, não podia se dar ao luxo de desperdiçar nenhuma gota. Ele recolheu todo o leite purificador geocêntrico da pequena piscina, enchendo 10 garrafas de vidro. Ele até usou garrafas originalmente destinadas à água para conter o leite purificador geocêntrico. Se Caim decidisse transformar essas 10 garrafas de leite purificador geocêntrico em pontos, ele poderia ganhar quase 1 milhão de pontos. No entanto, ele não podia fazer isso. Às vezes, ter muitos recursos pode ser perigoso se outros descobrirem. Nessa situação, ele precisava ser discreto. Claro, trocar uma pequena quantia por recursos não seria um problema. Isso resolveria a principal preocupação de Caim sobre como treinar seus futuros Pokémon. A partir de agora, qualquer Pokémon que atendesse aos seus critérios poderia ser capturado. Ele primeiro reuniria seus 6 principais para a equipe. No entanto, isso não significava que ele capturaria qualquer Pokémon. Apenas aqueles com boa natureza e que atendessem aos seus requisitos seriam considerados. Ele guardou as 10 garrafas de leite purificador geocêntrico no cinto e suspirou aliviado. A jornada para completar essa missão tinha valido a pena, nem que fosse só pelo leite purificador. O leite purificador geocêntrico não é apenas um remédio. Se um Pokémon do tipo Terra ou Pedra usar como catalisador, seu poder poderá aumentar tremendamente, pensou Caim. Ele estava considerando capturar um Pokémon do tipo Terra ou Pedra. É melhor terminar a missão primeiro.
Se eu encontrar um, vou considerar, mas não é prioridade. Ele se conteve e não procurou imediatamente por um Pokémon do tipo Pedra com excelente potencial. Nessa região, os Pokémon do tipo Pedra dominantes eram Geodude e Onix, mas nenhum deles estava na lista de Pokémon preferidos de Caine. Portanto, a menos que encontrasse um com grande potencial, ele não os consideraria. Na verdade, lá no fundo, Caim nutria uma pequena esperança. Se Larvitar pudesse chocar, nada seria melhor para aproveitar o leite purificador geocêntrico do que um Pokémon pseudo-lendário. Caim tirou uma pequena incubadora de ovos do cinto. Era algo que ele havia preparado com antecedência para casos como quando encontrou o ovo de Beedrill. Acabou sendo perfeita para este ovo de Larvitar. Embora não pudesse eclodir agora, isso não significava que não pudesse no futuro. Se ele encontrasse uma maneira de remover o leite purificador geocêntrico fundido à casca sem prejudicar o Pokémon dentro dela ou se enfraquecesse a casca, talvez ele pudesse eclodir. Os ovos Pokémon não podem ser armazenados, então Slowpoke teria uma nova tarefa a partir de agora: sustentar a incubadora de ovos com seu poder psíquico. Isso também serviria como um bom treinamento para sua habilidade psíquica. Quando Caim retornou à entrada da fenda, ele entendeu por que, apesar da abundância de recursos minerais na área, as rochas continham tão pouca energia. Isso havia impedido o Geodude de atingir níveis elevados. Descobriu-se que, no centro dessa formação rochosa, o leite purificador geocêntrico vinha se acumulando, absorvendo minerais e nutrientes do solo e das rochas circundantes. Isso também explicava por que Onix havia atingido o nível 30 e por que era sempre visto tomando sol naquele local. Era a área mais próxima do leite purificador geocêntrico, portanto as rochas ali continham mais minerais do que em outros lugares. O Nix havia obtido energia suficiente para crescer. O Onix desenvolveu o hábito de permanecer ali porque descobriu que as rochas daquela área aceleravam seu crescimento. Este pode ser mais um exemplo da lei dos opostos da natureza. Em lugares extremamente frios, podem ser encontrados os objetos mais quentes, e em lugares abençoados pela luz, pode surgir a mais profunda escuridão. Assim, em uma floresta rochosa com poucos minerais, surgiu um leite purificador geocêntrico rico em minerais. Essa é a maravilha da natureza, e os Pokémon são apenas uma parte dessa maravilha. Assim que passarmos por essa fenda, chegaremos ao local, disse Caim, finalmente se recuperando da influência do amor maternal de Tiranitar, pronto para continuar sua missão ao lado de Murkrow e Slowpoke. Embora o leite purificador geocêntrico tivesse sido uma grande descoberta, ele não estava disposto a desistir da missão, especialmente porque os pontos de recompensa estavam relacionados à sua entrada na unidade secreta. Após quase 5 dias de viagem, ao atravessar a fenda, ele finalmente chegou ao local marcado no mapa como o local da missão. Ao ver que o local da missão era outra caverna, Caim não pôde deixar de rir. Parece que estou destinado a explorar todas as cavernas da ilha de teste e, embora tenha feito algumas piadas, ele não perdeu tempo. Depois de ter chegado tão longe, não abandonaria a missão por causa de uma simples caverna. Por exemplo, quando Caim e sua equipe entraram na caverna, o leve ruído que fizeram causou grande alvoroço entre os Zubat que descansavam no teto da caverna. Felizmente, Zubat é um Pokémon do tipo veneno, vulnerável aos ataques do tipo psíquico de Slowpoke. Após uma rápida limpeza graças à energia psíquica, a caverna ficou em silêncio, exceto pelos corpos dos Zubats estendidos no chão. Capítulo 54 Telepatia. Chão escorregadio, coberto de musgo, fazia com que cada passo produzisse um guincho, e era preciso prestar muita atenção à força e ao ângulo para evitar cair. Gadon. De repente, Slowpoke soltou um grito, seus olhos brilhando em azul, claramente se preparando para atacar. Ao ouvir o grito de Slowpoke, Caim sentiu um leve desconforto. Tudo estava silencioso demais. Este lugar não era como a caverna de Tiranitar, que era fria e seca, um ambiente que poucos Pokémon apreciam. Esta caverna era fria e úmida, um habitat favorável para muitos Pokémon. No entanto, à medida que se aventuravam mais fundo na caverna, além de um grupo de Zubat na entrada, não encontraram nenhum outro Pokémon. Talvez graças ao aviso de Slowpoke, um Pokémon esférico começou a aparecer lentamente. Um gás roxo se espalhou pelo ar, envolvendo uma esfera negra no centro. Seus olhos ocupavam metade do corpo e, abaixo deles, havia uma boca grande com duas presas prominentes. O Pokémon que apareceu foi um Gastly, um Pokémon do tipo fantasma e veneno, conhecido por sua natureza travessa e amor por pegadinhas. Slowpoke havia detectado a presença de Gastly. Por ser um Pokémon do tipo psíquico, era naturalmente sensível a energias fantasmagóricas. Quando Gastly apareceu para assustá-los, Slowpoke já os havia avisado. Calma,
Murkrow bateu as asas, dispersando parte do gás roxo que envolvia Gastly, e se posicionou em frente a Caim. Como um Pokémon do tipo Sombrio, Murkrow tinha uma vantagem natural contra Pokémon do tipo Fantasma, então não demonstrava medo, mesmo quando confrontado com um Gastly repentino. Fekeg. Gastly deu um largo sorriso e, com uma risada exagerada, fez uma careta de deboche. Uau, esse Gastly é bem atrevido, comentou Caim com um leve sorriso. Slowpoke, pegue-o. Era apenas um Gastly de nível 16, e seu potencial não era alto. Não seria um desafio para Slowpoke. Uma mão invisível surgiu do nada e agarrou Gastly. Entendi. Gastly levou um susto. Seu corpo, feito inteiramente de gás, geralmente era intocável por outros Pokémon, exceto por seus companheiros fantasmas. No entanto, essa força invisível o fazia se sentir muito desconfortável, como água encontrando fogo, causando uma dor aguda. Kekeke. Gastly soltou um grito agudo. Kekeke, kekeke, kekeke. À medida que o grito de Gastly se intensificava, mais e mais Gastly começavam a aparecer ao redor, seus grandes olhos encarando-os com hostilidade. No entanto, a energia emanada de Slowpoke e Murkrow os impedia de atacar. À medida que o número de Gastly aumentava, o sorriso de Caim se alargava. Incrível, parece que entramos num ninho de fantasmas. Caim não estava preocupado com a quantidade de Gastly. Um Slowpoke do tipo psíquico e Murkrow do tipo noturno protegendo-o, além do movimento teleporte, sua segurança estava garantida. Cal. E Adon. Diante de tantos Gastly, Murkrow e Slowpoke não demonstraram medo e, com um grito, liberaram sua energia. Apesar de sua aparência fofa, Slowpoke tinha uma presença imponente quando irritado, especialmente diante de Pokémon do tipo fantasma, contra os quais possuía uma vantagem natural. As primeiras fileiras de Gastly pararam imediatamente, pressentindo uma ameaça mortal emanando de Murkrow e Slowpoke. Quando os dois lados estavam prestes a se enfrentar, uma abertura surgiu em meio à multidão de Gastly, e um Gastly com aparência diferente dos demais flutuou lentamente para frente. Com a sua chegada, os gritos dos outros Gastly começaram a se acalmar. Jovem humano, saudações. De repente, uma voz antiga ecoou na mente de Caim. Ao ouvir a voz em sua mente, Caim ficou ligeiramente surpreso. Olhando para o Gastly à sua frente, viu seus olhos emitindo um suave brilho negro. Telepatia. É você quem está falando? Perguntou Caim, embora já suspeitasse disso. Gastly assentiu com a cabeça, e a voz antiga ecoou novamente na mente de Caim. Humano, seus companheiros são muito fortes. Se lutarmos, não será vantajoso para nenhum de nós. O velho Gastly falava fluentemente, sem dificuldades para se comunicar com Caim. Caim assentiu com a cabeça, ativando discretamente seu sistema para analisar os dados daquele Gastly. Pokémon, Gastly amarelo. Sexo, masculino. Nível, 28. Tipo, fantasma mais veneno. Habilidade, evitar. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, cara assustadora, desativar. Movimentos básicos. Olhar maligno, maldição, sombra noturna, raio confuso, golpe baixo, retaliação. Movimentos aprendidos, assustar, onda psíquica, névoa, jogo sujo. Movimentos TN, nenhum. Nível 28 e ainda na forma de Gastly. Parece que este é um antigo que se recusa a morrer, pensou Caim enquanto analisava os dados. Sem revelar seus pensamentos, Caim disse: preciso encontrar algo dentro desta caverna. Assim que o encontrar, irei embora. Diante de um Pokémon tão ancestral, Caim decidiu ser direto e expressar seu propósito. Se você concordar em nos ajudar com uma tarefa, podemos deixá-lo passar e até mesmo ajudá-lo a encontrar o que procura. Não se preocupe, é uma tarefa simples, disse o velho Gastly sem rodeios, propondo sua condição. Caim sentiu-se tentado. Num lugar tão escuro, ele não sabia o tamanho da caverna. Se procurasse sozinho, poderia levar muito tempo. Sem demonstrar qualquer emoção, Caim respondeu friamente: vou entrar de qualquer jeito. Você não pode me impedir. O velho Gastly ficou surpreso, calculando as consequências de uma batalha com Caim. Após um momento de silêncio, a velha voz ecoou mais uma vez na mente de Caim. Podemos lhe oferecer uma recompensa substancial. Como um Gastly que viveu por quase 1000 anos, ele já havia lidado com humanos antes. Sabia que os humanos eram gananciosos, mas que, com a recompensa certa, fariam qualquer coisa. Isso não é suficiente. Mas Caim não estava jogando conforme as regras. Quando o Gastly estava prestes a revelar sua oferta, Caim o interrompeu, dizendo que não era suficiente. O velho Gastly sentiu uma pontada de frustração.
Ao notar a expressão de Gastly, Caim sorriu e apontou para Slowpoke. Ensine-o a usar telepatia. Gastly ficou surpreso. Ele pensou que Caim pediria algo extravagante, mas, em vez disso, ele fez um pedido tão simples. A telepatia era extremamente difícil para a maioria dos Pokémon aprender, até mesmo para ele, que havia dominado após séculos acumulando poder mental. No entanto, neste mundo, os Pokémon do tipo psíquico possuíam uma afinidade especial por habilidades mentais. Como uma das espécies mais inteligentes do mundo Pokémon, eles frequentemente detinham habilidades telepáticas comparáveis às dos humanos. Gastly já havia notado que usou o Poké de Caine era um Pokémon do tipo psíquico e percebeu que seu poder psíquico era considerável, embora não conseguisse entender por que ele não conhecia a telepatia. Capítulo 55 Gengar. Na verdade, Caim sempre tivera essa dúvida. Dada a habilidade psíquica de Slowpoke, dominar a telepatia deveria ser algo fácil de alcançar. No entanto, Slowpoke não conseguia aprendê-la, e Caim não encontrara nenhuma solução. Felizmente, eles encontraram um Gastly que sabia usar telepatia, o que lhe permitiria ensinar Slowpoke a dominar essa habilidade. Tudo bem. Dessa vez, Gastly não demonstrou nenhuma relutância. Ensinar telepatia a um Pokémon que já deveria saber disso não era complicado, nem difícil. Após concordar, Gastly sentiu alívio ao ver que Caim não estava fazendo mais exigências. Temia que Caim pudesse pedir algo excessivo. Embora acreditassem que, se toda a tribo unisse forças, ainda poderiam derrotar Caim e seu grupo, o custo seria muito alto. Além disso, precisavam da ajuda de Caim para uma tarefa que não conseguiam realizar sozinhos. Reunindo as palavras, Gastly explicou: Vivo aqui há muitos anos e não vi muitos humanos. No entanto, não faz muito tempo, alguém chegou aqui. Recorrendo à sua vasta memória, o velho Gastly prosseguiu: Aquele humano era muito poderoso, muito mais forte do que você. Gastly olhou para Caim, que não demonstrou nenhuma reação. Naquela época, eu só ousava observá-lo de longe, sem coragem de me aproximar. Mas eu podia sentir que, na realidade, ele sabia que eu estava ali. Ao falar sobre a força daquela pessoa, Gastly não conseguiu conter o tremor. Ele deixou um objeto no centro da nossa antiga casa e depois desapareceu. A princípio, pensamos que tudo tinha acabado, mas não. Aquele objeto começou a absorver a energia fantasmagórica que existia aqui. Respirando fundo, Gastly continuou: quanto mais tempo permanecia ali, mais rápido absorvia a energia. Logo, a energia fantasmagórica que preenchia esta caverna foi completamente absorvida, e tivemos que recuar para a periferia da caverna. Embora Gastly não conseguisse expressar muitas emoções faciais, Caim sentiu sua impotência e perguntou: por que você não destruiu aquele objeto ou o removeu de lá? É exatamente isso que precisamos da sua ajuda. Não conseguimos chegar perto desse objeto, mas você consegue, respondeu Gastly com uma voz resignada que Caim ouviu claramente. Se nenhum de vocês consegue removê-lo, o que faz vocês pensarem que eu conseguirei? Respondeu Caim. O velho Gastly mostrou uma expressão visivelmente frustrada e, após um momento de silêncio, disse: Venha comigo. Quando você vir, vai entender. Após dizer isso, virou-se e fez um gesto para que Caim a seguisse. Os Gastly ao redor começaram a se dispersar, deixando espaço suficiente para Caim passar. Embora os Gastly fizessem caretas e tentassem assustá-los ao passar, eles não ousaram tocar em Caim. Com uma expressão impassível, Cain seguiu o velho Gastly, enquanto Murkrow e Slowpoke permaneceram por perto, observando os Gastly ao redor para evitar quaisquer movimentos suspeitos. O velho Gastly não interrompeu o seu comportamento, pois sabia que esses gestos faziam parte da natureza dos Gastly e não podiam ser corrigidos. Continuou guiando Cain para o interior da caverna. A caverna era realmente complexa. Em comparação, a caverna de Tiranitar parecia brincadeira de criança. Após atravessarem diversas bifurcações, virando para um lado e para o outro, finalmente chegaram a uma caverna maior. A caverna não estava completamente escura, alguns objetos desconhecidos emitiam um brilho tênue nas paredes e no chão. Ao se aproximarem, Caim percebeu que eram musgos brilhantes. O velho Gastly parou na entrada da caverna. Com a voz ainda na mente de Caim, o velho Gastly lhe disse: É isso. Esta era nossa casa, mas agora, por causa desse objeto, não ousamos chegar perto. Seguindo a direção indicada pelo velho Gastly, Caim viu, sob a penumbra, que no centro da caverna havia uma pedra elevada com uma pokebola em cima dela. Caim ficou surpreso ao ver aquilo. Ele já suspeitava da identidade da pessoa que estivera ali, e se não estivesse enganado, devia ser Umbra, o vice-líder da unidade secreta da equipe Rocket. Com seu poder e presença, não era de se admirar que o Gastly não ousasse se aproximar. Mas por que deixar uma pokebola aqui?
Talvez o objetivo da missão seja esta Pokébola, pensou Caim. Como o velho Gastly não se atreveu a se aproximar, Caim decidiu seguir em frente sozinho. Murkrow e Slowpoke seguiam de perto, sempre alertas ao que acontecia ao redor, prontos para reagir a qualquer coisa. Por que Caim confiou tanto nas palavras do velho Gastly? Parte da razão era que os Pokémon tendem a ser mais simples em seus pensamentos do que os humanos. Se gostam de algo, demonstram. Se não gostam, também demonstram. Eles não costumam esconder ou disfarçar seus sentimentos. Embora o velho Gastly tivesse aprendido alguns costumes humanos devido à sua longa vida, ele ainda mantinha os hábitos naturais de um Pokémon, especialmente quando nem sequer se dava conta desses hábitos. Outro motivo era a confiança de Caim em seu próprio poder. Com Slowpoke e seu movimento teleporte, ele poderia escapar rapidamente se necessário. Quanto à recompensa prometida pelo velho Gastly, Caim não lhe deu muita importância. Ele não esperava encontrar nada de valor em um lugar tão desolado. Com essa mentalidade, Caim aproximou-se da coluna de pedra. Quando a Pokébola entrou no alcance de leitura do sistema, ele foi ativado. Dentro da Pokébola, que ostentava o emblema da equipe Rocket, um Pokémon piscava. Pokémon, Gengar azul claro. Sexo, masculino. Nível, 48. Tipo, fantasma mais veneno. Habilidade, corpo amaldiçoado. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, cara assustadora, soco de fogo, assustar, provocação. Movimentos básicos, hipnose, lambida, rancor, olhar maligno, maldição, sombra noturna, aio confuso, golpe baixo, retaliação, bola sombria, devorador de sonhos, pulso sombrio. Movimentos aprendidos, arrebatamento, jogo sujo, dreno gigante. Movimentos TM, descanso, proteção, conversa durante o sono, tóxico, poder oculto água, raio. Ain ficou surpreso ao ver as características desse Gengar. Este é o Pokémon de Umbra, murmurou Caim. Depois de observar a ampla gama de movimentos de Gengar, ele não pôde deixar de pensar assim. Apenas os movimentos aprendidos e ensinados representaram um enorme investimento de recursos. Além disso, com a imensa riqueza da equipe Rocket, somente Umbra poderia possuir um Pokémon assim em toda a ilha. Como essa era uma missão designada por Umbra, Caim tinha quase certeza de que aquele era o Gengar de Umbra. Com esse pensamento, Caim se sentiu mais tranquilo. Como um treinador de elite, esse Gengar claramente não fazia parte da equipe principal de Umbra, provavelmente apenas da sua segunda equipe. Na hierarquia da equipe Rocket, o azul claro é considerado uma cor de elite. Entre os treinadores, um Pokémon com qualidades de elite já é considerado excepcional. Capítulo 56 O Misterioso Pilar de Pedra. As qualidades inatas de um Pokémon variam e isso se traduz em diferentes talentos. Embora possa não ser evidente em níveis mais baixos, à medida que sobem de nível, essas diferenças tornam-se mais claras. Um Pokémon com alta qualidade inata é superior em todos os aspectos: aprendizado, batalha e sincronização com seu treinador, em comparação com um Pokémon de qualidade inferior. Em essência, a qualidade inata de um Pokémon quase sempre determina seu potencial máximo. Voltando ao ponto principal, se Stinger foi colocado aqui, então o que Gastly disse faz sentido. Já que ele estava posicionado neste local, bem absorvendo a energia do tipo fantasma que habita a área. Essa foi provavelmente a principal razão pela qual Umbra deixou Gengar aqui. Gastly mencionou que esta caverna originalmente transbordava energia do tipo fantasma o suficiente para sustentar toda a colônia. Até mesmo alguns Gastly com boas qualidades inatas poderiam evoluir para Haunter. No entanto, desde a chegada de Gengar, a energia na caverna começou a diminuir drasticamente, tanto que até mesmo aqueles que já haviam evoluído para Haunter voltaram à sua antiga forma de Gastly, o que é extremamente prejudicial para um Pokémon. Gengar, sendo o estágio evolutivo final de Gastly e Haunter, exerce naturalmente grande pressão sobre eles. Além disso, este não é um Gengar qualquer, com uma qualidade inata tão alta, os Gastly, a maioria dos quais são de qualidade vermelha, não tem chance de resistir à sua influência. Para evitar serem absorvidos por Gengar, os Gastly foram forçados a se mover para as áreas externas da caverna. Mesmo que a energia seja muito mais escassa lá, ainda é alguma coisa. Caim pegou cuidadosamente a Pokébola marcada com um R de seu cinto. O interruptor da Pokébola já estava travado, obviamente para impedir que Gengar saísse sozinho e absorvesse a energia ao redor. Assim que ele ergueu a Pokébola, um fio de névoa negra começou a flutuar da base do pilar. Será que é uma energia tão densa do tipo fantasma? Caim observou a névoa com curiosidade.
Como que confirmando o que Caim havia dito, a névoa negra foi instantaneamente absorvida pela Pokébola. Através das partes parcialmente visíveis da Pokébola, Jingar podia ser visto descansando confortavelmente em seu interior, absorvendo a energia do tipo fantasma. Nos dados do sistema de Caim, houve uma pequena, mas perceptível, melhora nos atributos de Jingar, embora não tenha sido muito significativa. Será que Umbra deixou Jingar aqui para aumentar seu nível? Ou talvez para curar algum ferimento? Essas eram as únicas razões que Caim conseguia imaginar para Umbra ter deixado Jingar naquele lugar. Ele não acreditava que Umbra tivesse deixado Jingar lá apenas para testá-lo. No entanto, isso não era algo com que Caim precisasse se preocupar. Sua missão era simplesmente recuperar a Pokébola. Então, Caim se perguntou se deveria tentar cavar ao redor da coluna de pedra para ver o que estava produzindo uma energia tão densa do tipo fantasma. Mas depois de pensar bem, ele decidiu que não. Primeiro, porque este lugar não era como a caverna de Tiranitar, onde não havia outros Pokémon para se oporem às suas ações. Os Gastly na entrada observavam Caim atentamente, preocupados que ele pudesse fazer algo que afetasse seu lar. Se Caim tentasse remover a coluna, os primeiros a se opor a ele seriam os Gastly. Essa coluna era sua principal fonte de sustento. Se fosse destruída, muitos Gastly morreriam e os sobreviventes perderiam qualquer chance de crescimento. Além disso, Caim suspeitava que, se Umbra, um treinador de elite, não tivesse tocado no pilar, certamente havia um bom motivo para isso. Se um treinador do nível dele tivesse decidido não agir, Caim também achou melhor não se envolver. No fim, Caim decidiu deixar a coluna em paz, esperando que talvez no futuro pudesse retornar e descobrir mais. Ele colocou a Pokébola de Gengar de volta em seu cinto. Ao ver Caim guardar a Pokébola, o Gastly, que estava se contendo, aproximou-se lentamente, inalando profundamente a energia do tipo fantasma que começara a se dispersar no ar. Isso restaurou parte de sua vitalidade. Enquanto isso, Slowpoke, que estivera ao lado de Caim o tempo todo, franziu a testa. Desde que Caim pegou a Pokébola de Gengar e a energia começou a se expandir, Slowpoke se sentiu desconfortável, como se estivesse sendo envolvido por um calor crescente que o derretia lentamente. Obrigado, jovem humano, disse o velho Gastly sinceramente. Caim percebeu o desconforto de Slowpoke e sugeriu que continuassem a conversa lá fora. O Gastly mais velho também percebeu o desconforto de Slowpoke e o seguiu até a saída. Assim que saiu, Slowpoke finalmente relaxou, deixando para trás a sensação opressiva que havia experimentado dentro da caverna. Jovem humano, agora que você cumpriu o que lhe pedimos, diga-me o que você está procurando? Perguntou o velho Gastly, com um tom um tanto ansioso. Caim tinha uma expressão curiosa. A princípio, ele não sabia que o pedido do velho Gastly coincidia com o que ele já pretendia fazer. Mas agora que havia concluído a tarefa, o velho Gastly lhe perguntava o que ele buscava. É, você já viu alguma pedra do tamanho da palma da mão que contém uma grande quantidade de energia? Não importa o tipo de energia, seja fogo, água, elétrica. Qualquer uma serve, disse Caim após refletir sobre o assunto. Ele decidiu aproveitar a situação e pedir outra coisa. Capítulo 57 Pedra do Crepúsculo. Para ser honesto, Caim não queria realmente tirar vantagem do Gastly. Afinal, embora parecessem astutos e aterrorizantes, após um breve período de interação, ele descobriu que os Gastly não eram muito diferentes de outros Pokémon. Eles também eram uma espécie simples e honesta, embora sua aparência pudesse não parecer tão benevolente. O que Caim mencionou foi, na verdade, a Pedra da Evolução. Independentemente de o Gastly já a ter visto antes ou não, ele só a mencionaria uma vez. Conseguir obter o item da missão sem problemas e ensinar a habilidade de telepatia aos Slowpoke já havia cumprido seu objetivo. O que surpreendeu Caim foi que, depois que ele terminou de falar, o velho Gastly, com uma expressão estranha, tirou duas pedras pretas de um canto da caverna, flutuou até Caim e disse: Você está falando dessas pedras? Caim observou enquanto Gastly usava gases para formar duas mãos virtuais no ar, segurando duas pedras negras em suas mãos gasosas, pedras conhecidas como Pedras do Crepúsculo. Caim ficou sem palavras. Ele havia falado sem muita intenção e não esperava que o Gastly realmente sacasse pedras da evolução, muito menos duas de uma vez. O primeiro a reagir ao ver as duas pedras do crepúsculo nas mãos do Gastly foi Murkrow, que emitiu um leve som e então puxou a perna da calça de Caim com sua garra. Murkrow encarou as duas pedras do crepúsculo e, embora não soubesse por que, um desejo profundo surgiu dentro dele dizendo-lhe que precisava obter aquelas duas pedras estranhas. Aquelas pedras poderiam torná-lo muito mais forte a ponto de experimentar uma mudança qualitativa.
Embora não soubesse por que tivera aquele pensamento, Murkrow puxou a perna da calça de Caim novamente, sinalizando que precisava daquelas pedras. Caim olhou para Murkrow, ajoelhou-se e acariciou suavemente suas penas, dizendo baixinho: Murkrow, eu sei, mas não se apresse. Ainda não é hora de você usar essas pedras. Ao ouvir a voz de Caim, Murkrow também se acalmou. Embora o pensamento persistisse em sua mente, sabia que Caim não o machucaria. Tudo o que precisava fazer era seguir as instruções de Caim. Caim também entendia por que Murkrow estava tão animado. Era uma espécie de instinto em seu sangue. Com uma pedra do crepúsculo, ele poderia evoluir para um Skrull e seu poder aumentaria tremendamente. Mas, de acordo com o plano de Caim, Murkrow ainda estava longe de atender às condições necessárias para a evolução. Evoluir agora seria um desperdício total de seu talento e potencial excepcionais. Inicialmente, Caim não tinha a intenção de cobiçar as pedras de evolução de Gastly, mas não esperava que o velho Gastly fosse tão direto. Ele mal mencionou as pedras, e Gastly, na verdade, tirou duas pedras do crepúsculo. Ah, certo. Caim teve uma pequena ideia e silenciosamente ativou o sistema em sua mente. A qualidade das duas pedras do crepúsculo foi analisada e revelada. Pedra do Crepúsculo nível médio, uma pedra mágica que permite que certos Pokémon evoluam. Ela é negra como a noite e pode aumentar ligeiramente o potencial do Pokémon. Pedra do Crepúsculo nível inicial, uma pedra mágica que permite que certos Pokémon evoluam. Ela é negra como a noite. Permite que o Pokémon evolua, mas não otimiza seu potencial. Como eu imaginava, assim como na minha vida passada, até mesmo as pedras de evolução têm qualidades diferentes que afetam seus efeitos. Uma pedra de evolução de nível médio pode aumentar ligeiramente o potencial de um Pokémon. Se Murkrow usar uma pedra de evolução de nível médio, seu potencial pode aumentar ainda mais após a evolução. Atingir a qualidade verde escura não seria impossível. Cain refletiu em silêncio. E se fosse uma pedra de evolução de nível superior? Caim não pôde deixar de pensar nessa possibilidade. Embora as chances de encontrar uma pedra de evolução de alto nível fossem muito baixas, Murkrow ainda não estava no ponto em que precisava evoluir. Isso pode esperar, certo? Sem recusar a oferta, Caim guardou silenciosamente as duas pedras de evolução em seu cinto da equipe Rocket e disse: Obrigado. É justo. Vocês nos ajudam e nós os ajudamos. Além disso, essas duas pedras não nos servem para nada. Só as guardamos porque contêm muito poder, caso contrário, não teríamos encontrado tão rapidamente o que vocês procuravam, explicou o velho Gastly. Caim assentiu levemente com a cabeça. Na verdade, as pedras do crepúsculo só são eficazes para Pokémon que precisam de uma pedra de evolução para evoluir e não têm nenhuma função especial para o Gastly. Após terminar, os olhos do velho Gastly se encheram de energia sombria. Um gás visível começou a se espalhar de seu corpo em direção a Slowpoke. Calma. Ao ver o que o velho Gastly estava fazendo, Murkrow ficou alarmado e se preparou para atacar. Afinal, Slowpoke era seu companheiro, e Murkrow não permitiria que ninguém o machucasse. Ain ergueu a mão para deter o tenso Murkrow, que estava pronto para atacar, e observou o velho Gastly, semicerrando os olhos. Embora não soubesse o que Gastly estava fazendo, suspeitava que tivesse algo a ver com telepatia e, além disso, Slowpoke não demonstrava qualquer sinal de resistência. Eles não tiveram que esperar muito. O gás escuro desapareceu do corpo de Slowpoke e retornou lentamente a Gastly. Pronto, ensinei telepatia a ele. A voz do velho Gastly ecoou novamente na mente de Caim. Exatamente como ele suspeitava, estava ensinando Slowpoke a usar telepatia. Seu talento é imenso, ele só precisa de um guia. O velho Gastly continuou: Sinto um grande poder dentro dele, mas ele ainda não o domina completamente. Você precisará guiá-lo bem, humano. Caim assentiu com a cabeça. Ele sabia que Slowpoke tinha um talento imenso, mas não esperava que ainda não tivesse atingido seu limite. Mestre, de repente, uma voz como a de uma criança surgiu na mente de Caim. Caim olhou para Slowpoke com surpresa, cujos olhos emitiam um leve brilho azul. Evidentemente, aquela era sua voz. É você, Slowpoke? Perguntou Caim. Slowpoke assentiu com a cabeça, mas não usou telepatia novamente. Parecia que ainda não estava acostumado com a habilidade e, sendo naturalmente tímido, não era muito falante. Caim acariciou a cabeça macia e rosa clara de Slowpoke e sorriu encorajadoramente, dizendo: Não se preocupe, vamos com calma. Você vai aprender a usá-lo eventualmente. A voz de Slowpoke ecoou novamente. A julgar pelos padrões humanos, Slowpoke provavelmente era como uma criança adorável. Murkrow também ouviu a voz de Slowpoke em sua mente. Como Pokémon, eles não precisavam de comunicação mental, mas Murkrow achou aquilo bastante interessante.
Ele voou ao redor de Slowpoke algumas vezes, curioso para saber que seu companheiro havia aprendido uma habilidade tão divertida, o que deixou Slowpoke um pouco envergonhado. A telepatia é uma habilidade muito especial. Não significa que você possa aprender a língua de outra espécie, mas sim que é uma forma de comunicação mental. A voz que você ouve é apenas uma simulação mental, não uma comunicação verbal propriamente dita. Com isso, a jornada de Caim estava quase completa. Ele estava muito satisfeito com os resultados, sendo mais valioso a aquisição do ovo de Larvitar. Embora dissessem que ele não poderia eclodir, contanto que o ovo não estivesse morto, deveria haver uma maneira de chocá-lo, ele só precisava encontrá-la. A segunda grande conquista foi a obtenção das 10 garrafas de leite purificador geocêntrico, que representavam uma enorme fortuna. Se treinadores de elite soubessem disso, poderiam ser tentados a agir. Depois disso, as duas pedras do crepúsculo foram uma recompensa inesperada. Capítulo 58. Recompensa Gastly. Seguindo o velho Gastly, Caim e sua equipe saíram lentamente da caverna, que era tão complexa quanto um labirinto. Os Gastly que encontraram pelo caminho não os encaravam mais com hostilidade, pelo contrário, pareciam se reconhecer. Até mesmo Zolpok começou a sentir simpatia por eles. Ao chegar à entrada de uma nova caverna, o velho Gastly parou. Lá dentro havia muitos Gastly reunidos. Caim olhou para o velho Gastly com curiosidade. A essa altura, eles já deveriam estar os guiando para fora da caverna, mas, em vez disso, haviam sido levados para outra área. Contudo, não parecia que os Gastly fossem atacá-los, pois não havia necessidade. Se tentassem, certamente sabiam que seria uma luta que terminaria em perdas para ambos os lados. Antes que Caim pudesse perguntar, o velho Gastly falou: Eu mencionei antes que, se você nos ajudasse com alguma coisa, nós lhe daríamos uma recompensa. Dito isso, flutuou mais para dentro, fazendo um gesto para que Caim e sua equipe o seguissem. Ao entrarem, os Gastly na caverna os observaram com curiosidade, cercando-os gradualmente. Ao ver o comportamento de Gastly, Caim franziu a testa. Embora não soubesse o que o velho Gastly estava planejando, ser cercado como se fossem animais em exibição o deixava um tanto desconfortável. Aqui estão todos os nossos companheiros dispostos a se juntar a você. Você pode escolher um deles para se tornar seu Pokémon, disse finalmente o velho Gastly, revelando qual era a recompensa. Caim ficou sem palavras. Descobriu-se que a recompensa que o velho Gastly havia mencionado por completar a tarefa era permitir que Caim escolhesse um Gastly. Para o velho Gastly, permitir que Caim levasse um Gastly era benéfico para ambos os lados. Quando o velho Gastly era jovem, aventurou-se no mundo humano e tornou-se companheiro de uma pessoa. Contudo, naquela época, as condições de vida dos humanos eram difíceis e, devido a muitas crises iminentes, essa pessoa não sobreviveu por muito tempo, falecendo em um acidente. Depois disso, o velho Gastly retornou ao lugar onde nascera. Para o velho Gastly, que visitar o mundo humano, os humanos não eram um mistério. Naqueles tempos, humanos e Pokémon se ajudavam mutuamente e era assim que conseguiam sobreviver em condições de vida difíceis. Normalmente, os Pokémon selvagens que receberam a ajuda de humanos cresceram a uma taxa surpreendente, muito mais rápido do que cresceriam sozinhos na natureza. O velho Gastly sabia que, embora a vida ali fosse despreocupada, isso também significava que não haveria nenhum crescimento especial. Era difícil para qualquer Gastly se tornar particularmente forte e até mesmo evoluir para Haunter era um desafio, quanto mais para Gengar. Permitir que um Gastly seguisse um humano foi uma ideia que o velho Gastly teve desde que viu o Gengar que governava a área onde viviam. Então Caim chegou, e como Caim causou uma boa impressão nele, o velho Gastly decidiu deixar Caim escolher um Gastly como seu Pokémon. Os Gastly presentes ficaram curiosos ao verem Caim e sua equipe, pois era a primeira vez que viam um humano. Esses Gastly eram relativamente jovens e haviam crescido ouvindo as histórias dos velhos Gastly, então, ao ouvirem falar do mundo humano, sentiram um certo fascínio. Ao verem um humano pela primeira vez, sua curiosidade era difícil de conter. O coração de Caim estava repleto de sentimentos contraditórios. Ele jamais imaginara, nem sequer lhe passara pela cabeça, que o velho Gastly lhe permitiria escolher um Gastly como seu Pokémon. Gastly era um Pokémon que Caim sempre gostou, tanto quando jogava videogames na Terra quanto em sua vida anterior como membro da equipe Rocket. Embora fosse o fantasma e não fosse particularmente bonito, isso não diminuiu o entusiasmo de Caim por Gastly, ou mais precisamente, por sua forma evoluída final, Gengar. Primeiramente, Gengar possui valores base muito altos em ataque especial e velocidade, o que se alinha perfeitamente com a direção de crescimento e os requisitos de estilo de batalha de Caim.
Além disso, Gingar é um Pokémon do tipo Fantasma e Veneno com um estilo de batalha extremamente versátil. Muitas vezes, com a estratégia certa, é possível derrotar oponentes mais fortes. O mais importante é que Gingar é um Pokémon capaz de Mega Evoluir. Ao Mega Evoluir, ele se torna uma máquina de ataques especiais, com um poder de ataque assustador. Por enquanto, Slowpoke é o principal responsável pela segurança pessoal de Caim, mas quando ele entrar no mundo humano, haverá lugares onde portar Pokémon abertamente não será permitido. Em caso de um ataque surpresa, pode não haver tempo nem para lançar uma Pokébola. No entanto, se Caim tivesse um Gastly, este poderia se esconder em sua sombra e estar sempre pronto para protegê-lo, capaz de enfrentar qualquer situação inesperada. Quando o velho Gastly mencionou que Caim poderia escolher um Gastly, foi como se ele tivesse lido a mente de Caim. Desde que entrou nessa caverna e encontrou o Gastly, Caim ficou tentado a capturar um, pois tinha bom potencial para a sua equipe. Mas, à medida que mais e mais Gastly apareciam, Caim reprimiu a ideia, pois capturar um e sair da caverna sem problema seria extremamente difícil. Além disso, um Gastly capturado nessas circunstâncias seria muito difícil de treinar e poderia até se tornar incontrolável. No entanto, a recompensa do velho Gastly foi certeira, e Caim decidiu que, se entre todos aqueles Gastly houvesse um com o potencial que ele procurava, ele o capturaria e o levaria consigo. É claro que, se não houvesse um Gastly que atendesse às suas necessidades, ele preferiria não pegar nenhum, pois não queria desperdiçar recursos treinando um Pokémon medíocre. Caim segue uma filosofia de treinamento de elite e seus padrões para Pokémon são elevados. Como seus recursos não são abundantes, ele prefere treinar menos Pokémon, mas garantir que cada um seja capaz de ter um desempenho excelente. Mesmo assim, Caim sentiu que estava se aproveitando dos Gasti e vê-los tão felizes o deixou um pouco desconfortável, a primeira vez desde seu renascimento que um Pokémon o fazia se sentir assim. Caim acenou com a cabeça na direção do velho Gastly, que retribuiu o aceno com um olhar curioso. Para outros, selecionar um Pokémon com bom potencial entre centenas de Gastly pode ser extremamente difícil, mas para Caim, que tinha um sistema, era simplesmente uma questão de escanear várias vezes. Enquanto seus olhos percorriam o local, várias telas de dados apareceram diante dele. A maioria das árvores Gastly tinha potencial para vermelho, algumas para laranja e apenas uma ou duas tinham amarelo pálido, todas com potencial inferior ao das árvores Gastly antigas. A expressão de desagrado de Caim se intensificou. Se todos os Gastly desta comunidade tivessem esse nível de potencial, não valeria a pena capturar um para treinar, pois seria um desperdício de recursos. Ao ver Caim franzir a testa, o velho Gastly perguntou: O que houve? Você ainda não encontrou uma adequada. Com tantos Gastly ali, o fato de Caim não ter encontrado nenhum que lhe interessasse surpreendeu um pouco o velho Gastly, embora não fosse o grupo todo, mas sim quase metade. Capítulo 59. A captura de Gastly. Ao ouvir isso, Caim assentiu com a cabeça, sem querer insistir mais. Ele estava prestes a se virar e ir embora como Crow e Slowpoke, já que não estava forçando a situação, então não sentiu nenhuma decepção. Não havia nenhum Gastly ali que atendesse às suas necessidades, mas ele sabia que acabaria encontrando um em algum outro lugar. Ao ver as ações de Caim, o velho Gastly hesitou por um momento, mas então pareceu tomar uma decisão firme e aproximou-se de um dos Gastly próximos, dirigindo-lhe algumas palavras. Espere um momento, ainda faltam alguns, disse o velho Gastly, interrompendo Caim, que estava prestes a partir. Caim ficou surpreso, mas assentiu com a cabeça. Após alguns instantes de espera, um Gastly chegou à caverna acompanhado de outros Gastly. Ao ver o novo Gastly chegar, os olhos de Caim brilharam. Só de olhar para ele superficialmente, já conseguia perceber que era diferente dos anteriores. Em primeiro lugar, a atitude deles era mais animada, os olhos brilhavam mais, o gás púrpura que os envolvia estava mais denso e os sorrisos não conseguiam esconder o entusiasmo. Um lampejo surgiu nos olhos de Caim e o sistema começou a mostrar informações sobre esses Gasti. Amarelo, amarelo, amarelo escuro, amarelo, verde claro, verde escuro, murmurou Caine em sua mente enquanto cada ficha de dados do Gast lhe aparecia, ficando cada vez mais surpreso até finalmente ver a ficha do último Gast que se revelou verde escuro. Pokémon, Gast verde escuro. Sexo, masculino. Nível 10. Tipo, fantasma mais veneno. Habilidade, levitar. Item segurado, nenhum. Movimentos de ovo, soco de fogo, cara assustadora, névoa. Movimentos básicos: hipnose, lambida, despeito, olhar maligno.
Movimentos aprendidos, descanso, bola sombria, psíquico, troca de habilidades, ronco. Movimentos TN, nenhum. O velho Gastly, vendo que Caim havia fixado seu olhar em um Gastly específico, suspirou e disse: Parece que você sabe avaliar a qualidade dos Pokémon. Este Gastly é o mais talentoso da nossa tribo e tem sido nosso principal foco de treinamento. Originalmente, queríamos que ele crescesse aqui e se tornasse o líder da tribo quando eu não estivesse mais por perto. Caim ficou surpreso, não porque o velho Gastly pudesse ver que ele era capaz de avaliar Pokémon, mas sim pelo que ele disse sobre este Gastly. Embora seu nível não fosse muito alto, ele havia aprendido muitos golpes avançados, o que era resultado de um talento extraordinário e treinamento dedicado. O Gastly Caim que observava também notou seu olhar e, curioso, o encarou nos olhos. Era a primeira vez que via um humano. Tinha um grande desejo de explorar o mundo humano sobre o qual o velho líder frequentemente falava. Quando soube que um humano havia chegado ao seu território, ficou entusiasmado e quis conhecê-lo imediatamente. Mas o antigo líder o havia impedido a princípio, embora, por alguma razão desconhecida, eles finalmente o trouxeram para cá e ele pôde ver o humano que tanto ansiava conhecer. Está decidido, será ele. Acredito que ele tem um grande potencial. Dito isso, Caim aproximou-se do Gastly de melhor qualidade sem hesitar. O velho Gastly sorriu tristemente, mas não o impediu. Já que havia decidido permitir que esses Gastly excepcionais fossem apresentados, sabia que não interferiria na escolha de Caim. Ele simplesmente não esperava que Caim tivesse um olho tão bom e escolhesse o mais talentoso logo de cara. Muito bem, disse o velho Gastly com resignação, embora sentisse o coração se partir. Caim aproximou-se dos Gastly, sorriu e perguntou: Gostaria de vir comigo explorar o vasto e colorido mundo exterior? Kekekekeke. Ao ouvir a proposta de Caim, o Gastly ficou momentaneamente atônito. Olhou para o líder e, não vendo oposição, assentiu com entusiasmo. Caim sorriu ainda mais amplamente. Ele pegou uma super bola de seu cinto da equipe Rocket e disse a Gastly: Se você concordar, entre aqui. Murkrow e Slowpoke também observavam o Gastly, animados. Eles sabiam que em breve teriam um novo companheiro, o que os deixava genuinamente felizes. Sob o olhar atento de todos, o Gastly aproximou-se lentamente da super bola que Caim segurava, tocou suavemente o botão no centro e foi absorvido por um feixe de luz vermelha. Clique. Com um som nítido, Gastly foi capturado sem oferecer qualquer resistência. Caim sorriu satisfeito. Foi uma grata surpresa conseguir capturar um Gastly de tão alta qualidade, que claramente havia sido treinado com muito cuidado. Ele estava mais do que contente. Ao mesmo tempo, um peso foi tirado de seus ombros. Dali em diante, ele não precisaria se preocupar tanto com emboscadas. O velho Gastly observou com nostalgia a captura do Gastly mais talentoso de sua tribo por Caim. Embora doesse, ele já havia tomado a decisão e não a mudaria pelo bem da tribo, mesmo que agora não houvesse mais volta. Caim libertou o Gastly, que acabara de ser capturado, e disse: Bem-vindo à equipe. Gastly, espero que possamos trabalhar bem juntos. Rastejar. Adomeadon. Murkrow e Slowpoke também se juntaram à recepção com sorrisos. TQ. O Gastly, que parecia muito ativo e enérgico, começou a circular em torno de Caim, Murkrow e Slowpoke, claramente satisfeito com sua nova situação. Embora parecesse mais jovem que Murkrow e Slowpoke, sua atitude era mais imatura, o que fez Caim sorrir. Talvez isso trouxesse mais energia para a equipe no futuro. O velho Gastly suspirou em resignação, embora tentasse manter uma fachada de magnanimidade, enquanto suportava a dor em seu coração. Ver a felicidade de Gastly lhe trouxe um certo alívio. Após capturar Gastly, o velho Gastly finalmente guiou Caim e seus Pokémon em direção à entrada da caverna fria e úmida. Ver a luz do sol novamente e sentir seu calor na pele trouxe uma profunda sensação de alívio. Afinal, qualquer pessoa que passe muito tempo em um mundo subterrâneo úmido e escuro, cercada por fantasmas, se sentiria desconfortável. Caim se espreguiçou, ouvindo suas juntas estalarem, e se preparou para se despedir do velho Gastly. Quando olhou para trás, viu que o velho Gastly havia permanecido no fundo da caverna, evitando a luz do sol. Embora não tivesse medo da luz, como fantasma, claramente não gostava dela. Gastly também parecia incomodado com o sol, embora não demonstrasse sinais de desconforto físico. Gastly, é melhor você se esconder na minha sombra por enquanto, disse Caim com um sorriso. Embora o tivesse acabado de capturar, Caim já confiava plenamente em Gastly. Gastly assentiu com a cabeça, sabendo que a sombra era muito mais confortável do que estar ao sol. Além disso, depois de viver em uma caverna,
não havia muita diferença entre estar na sombra, embora fosse menor, mas para ele isso era o suficiente. Caim não colocou o Gastly em uma Pokébola, considerando que uma de suas principais funções seria protegê-lo o tempo todo. Então, ele decidiu que seria melhor para Gastly se acostumar com ela desde o início. Ele acenou levemente para o velho Gastly, sinalizando que estava indo embora. Afinal, ele planejava retornar mais cedo ou mais tarde. O misterioso pilar de pedra na caverna por si só já era motivo suficiente para voltar. Além disso, agora que estava levando Gastly consigo, certamente retornaria um dia para exibir suas conquistas. Naquele dia, ele surpreenderia a todos. Capítulo 60. O movimento divino. Teletransporte. Enquanto Caim e os outros se afastavam, o velho Gastly permaneceu na entrada da caverna por um longo tempo. Por fim, como que suspirando, retornou sozinho à caverna, sua silhueta refletindo uma inexplicável melancolia. Pouco depois, em um lugar onde o velho Gastly não podia vê-los, Caim e sua equipe estavam debaixo de uma árvore, todos olhando para Slowpoke. Caim deu um tapinha leve nas costas de Slowpoke e, com um sorriso, disse: Slowpoke, use teleporte para nos levar de volta. Não se esforce demais, vá o mais longe que puder e conserve sua energia. Isso mesmo, Caim não tinha intenção de refazer o caminho. A viagem de volta à base da equipe Rocket levaria pelo menos 3 dias, algo que eles não poderiam fazer de uma só vez. Por sorte, Caim já havia previsto o uso do teleporte por Slowpoke, ou não teria ficado tão calmo e relaxado durante o treinamento à medida que avançavam. Sem dúvida alguma, teleporte é uma habilidade essencial para a sobrevivência na natureza. A telepatia de Slowpoke ainda não estava totalmente desenvolvida, então ele não disse nada, apenas acenou levemente com a cabeça, envolvendo Caim e os outros em seu poder psíquico, chegando a cobrir Gastly, que estava na sombra de Caim, com sua energia. Gastly começou a tomar forma na sombra de Caim, com curiosidade nos olhos. Era a primeira vez que ele era puxado diretamente de uma sombra. Ignorando o olhar curioso de Gastly, Slowpoke concentrou-se em registrar as coordenadas. Teletransportar tantos seres por uma longa distância de uma só vez era um fardo considerável para ele naquele momento. À medida que seu poder psíquico se intensificava, os olhos de Slowpoke brilhavam com mais intensidade. Com um lampejo de energia, todo o grupo desapareceu do local. Além de uma única folha que caiu lentamente, não restou nenhum vestígio de Caim e seus companheiros. Bom, em uma parte da floresta na ilha de teste, Caim e sua equipe apareceram de repente, tendo acabado de chegar por meio de teletransporte. O Caim balançou a cabeça levemente, a mudança repentina no espaço o deixou um pouco tonto, embora sua resistência tivesse melhorado bastante. No entanto, para Pokémon como Crow e Gastly, não teve efeito algum. Plow. Com um leve baque, Slowpoke, um pouco exausto, não conseguiu manter sua posição flutuante e caiu no chão, mostrando sinais de fadiga. Felizmente, Kai não havia avisado no início, então não foi nada grave, apenas exaustão mental. Slowpoke, comece a meditar, ou seja, use o Calming. Recupere-se, pois você se esforçou bastante. Ain estava falando sério. Embora não tivesse certeza de onde estavam, vendo quão cansado o Slowpoke estava, deviam estar muito longe da caverna de Gastly. Slowpoke assentiu com a cabeça, usando o último resquício de seu poder psíquico para devolver a incubadora de ovos a Caim antes de se deitar no chão. Uma misteriosa onda psíquica o envolveu enquanto ele começava a meditar. Sem se preocupar com sua localização ou possíveis perigos, Slowpoke começou a meditar, confiando em seu treinador. Murkrow, Gastly, fiquem de olho na área. Se algo se aproximar, ataquem imediatamente, ordenou Caim com firmeza. Calma. Que? Murkrow e Gastly assentiram, plenamente conscientes da importância da segurança de seu companheiro de equipe. Até mesmo Gastly, que havia acabado de se juntar ao grupo, estava se esforçando ao máximo em seu turno de vigia. Gastly, explore a área usando as sombras. Não entre em combate, apenas procure por Pokémon poderosos, disse Caim a Gastly. Sem saber onde eles estavam, enviar Gastly para explorar a área foi uma medida necessária. E Gastly assentiu. Embora estivesse muito curioso sobre o mundo exterior, ele sabia que a segurança de seus companheiros de equipe era a coisa mais importante naquele momento. Ele desapareceu lentamente nas sombras das árvores, indo explorar. Em uma floresta repleta de sombras, ele tinha a liberdade de se mover como bem entendesse. Enquanto isso, Caim sentou-se ao lado de Slowpoke, despreocupado com a sujeira no chão, e examinou a incubadora que segurava. Dentro dela estava o ovo de Larvitar.
Os indicadores da incubadora mostravam que tudo estava em perfeitas condições, com alguns valores até acima da média, mas o tempo de eclosão ainda era desconhecido. Agora, com a tecnologia da incubadora confirmando que o ovo de larvitar não estava pronto para eclodir, Caim se sentiu um pouco frustrado. Como faço para você chocar? É uma baita dor de cabeça, murmurou Caim para o ovo em sua mão. O tempo passou rápido, e quando o sol começou a se pôr, Castor retornou. Utilizando as formas criadas por seu gás, Castor comunicou a Caim as informações sobre os Pokémon e as áreas especiais que havia encontrado. Com a descrição de Gastly, Caim finalmente entendeu onde eles estavam. Então, já estamos em território Citer. Não é à toa que Slowpoke está tão exausto, pensou Caim. Eles estavam, na verdade, nos arredores do território de Citer. Bastava um pouco mais adiante e eles teriam saído do território desses Pokémon. Não era de surpreender que eles não tivessem encontrado nenhum Pokémon poderoso durante todo esse tempo. Os Citer, conhecidos por seu amor pelo combate, raramente eram desafiados por outros Pokémon, pois, independentemente do resultado, outro Citer sempre aparecia para lutar. Se vencessem, um Citer mais forte os desafiaria. Se perdessem, um mais fraco viria lutar contra eles, até que estivessem completamente exaustos. Essa constante e frenética batalha faria qualquer Pokémon selvagem tremer só de pensar nisso. Para Caim, porém, isso significava que ele podia relaxar. Se Citer era o Pokémon mais forte da área, ele tinha confiança suficiente para ir embora sem muitos problemas. Além disso, a base não ficava longe. Se eles se apressassem, poderiam chegar lá em um dia. É claro que, se Slowpoke usasse teleporte novamente após descansar, chegaria lá ainda mais rápido. Finalmente, quando o sol começava a roçar o topo das árvores, Slowpoke se recuperou. Embora cada uso do teletransporte consumisse grande parte de sua energia psíquica, os benefícios eram enormes. Por exemplo, na primeira vez que o usou, ele só conseguiu se teletransportar por alguns quilômetros antes de se exaurir, mas desta vez ele percorreu mais de 100 quilômetros, um aumento de quase 10 vezes. O mais importante era que, desta vez, após usar o teleporte, ele ainda tinha energia para lidar com qualquer situação inesperada. É claro que ele nem sempre evoluiria tão drasticamente, mas sua compreensão do movimento teleporte definitivamente melhorou consideravelmente. Quando Slowpoke abriu os olhos novamente, o brilho e a vitalidade neles deixaram claro que ele havia progredido muito desta vez. Slowpoke, como você se sente agora? Caim foi o primeiro a notar a recuperação de Slowpoke e, ao ver sua energia renovada, sentiu-se aliviado.